Pior do que levar os tesouros para a Babilônia, pior do que levar os tesouros para a Babilônia, era que ele iria pegar, o rei da Babilônia iria pegar os filhos de Ezequias, os descendentes de Ezequias, e iriam castrá-los. Aleluia! Irmão, é o grande interesse de Satanás, é castrar a próxima geração. Eu acabei de receber um recado, cara, sobre o vídeo do pastor Oriosvaldo Nunes, onde o recado dizia o seguinte: até que enfim Usaio falando da Assembleia de Deus de Alagoas. E aí eu fiquei me perguntando, por que será até que enfim? Aí você olhando a realidade da maneira que o pastor da Assembleia de Deus Belém, ligado ao Belém, ligado à CGADB, age como um líder, olhando alguns detalhes dá para entender o porquê que as pessoas estão admiradas por eu estar falando. Porque o pastor lá, meus amigos, ele é aquele tipo de pastor que estreita tanto o caminho do céu que nem ele consegue passar. E a prova disso é as bombas relacionadas à religião, à instituição, com política. Ele, o filho dele, tal de Gunnar, falando português bem correto, traíram o prefeito, o qual doou um terreno. Se você acompanha se você viu o vídeo, na verdade, acompanha essas notícias, com certeza você está entendendo o que eu estou falando. Infelizmente, a igreja um dia já foi um certo tipo de refúgio dos quebrados, dos doentes. Agora é camarote dos eleitos. A política descobriu o poder da fé e a fé, infelizmente, descobriu o sabor, o paladar, né, desse poderoso casamento perfeito entre votos e fiéis, fé. E o adultério moral já vem no pacote, com certeza. Aquele púlpito sagrado, né, antes ungido para anunciar o reino, meus amigos, hoje virou, ou serve, né, na verdade, para negociações de reinos terrenos, política. E agora, recentemente, saiu uma notícia, hoje, na verdade, dia 31/10, saiu uma notícia, mais uma, né, relacionada ao filho desse tal reverendo, ungido, consagrado homem de Deus, e é exatamente esse o contexto do vídeo de hoje. Por isso eu peço para você seu like, seu comentário, que é importante. Se não é inscrito, se inscreva no canal, divulga o nosso conteúdo, porque aqui a gente tem o compromisso de expor os bastidores desse contexto evangélico, principalmente o pentecostal. Acordo de milhões, meus amigos. Denúncias estão expondo os bastidores da Assembleia de Deus em Alagoas. O tal suposto favorecimento ao filho do pastor, tal de Gunnar Nunes. Hoje, dia 31, foi divulgada uma denúncia pelo jornalista Cleverson Levi, que acabou caindo como uma bomba no altar político e religioso de Alagoas. Segundo ele, a troca de partidos de Gunnar, né, o Gunnar Nunes, filho do pastor Oriosvaldo Nunes, presidente da Assembleia de Deus do estado da Alagoas e secretário, segundo secretário ou secretário da CGADB, o qual eles teriam envolvido-se com um acordo de milhões e acendido, no caso, um incêndio ético dentro da maior denominação chamada Assembleia de Deus de Alagoas, maior denominação pentecostal. E sim, são milhões, aquela quantia que faz até o ID por todo mundo virar lead com quem mais paga. Infelizmente é essa a ideia que deixa no ar. De acordo com o jornalista, o tal Gunnar, que curiosamente ocupava o cargo de coordenador de mídia de relações públicas, né, da Assembleia de Deus, teria deixado o Partido Liberal PL, ligado ao prefeito JHC, que doou o terreno, para se filiarem no PP, Partido Progressista, comandado por ninguém menos do que o tal Arthur Lira. Ou seja, o filho do pastor estaria trocando de púlpito, quer dizer,
de partido, né? Porque para eles é tudo a mesma coisa, por um motivo celestial, algo entre 5 a 10 milhões de reais. Olha só a quantidade, cara, entre 5 a 10 milhões de reais, 5 milhões a 10 milhões de reais. Nada como um bom chamado ministerial com um fundo eleitoral, não é verdade, cara? E segundo a denúncia a reportagem em si, o movimento teria como objetivo de beneficiar um projeto político da própria Assembleia de Deus. Isso é, um projeto para as eleições de 2026, que, traduzindo para nós aqui, o plano de poder religioso e político avança disfarçado de missão, cara. Esse é o ponto. Enquanto os fiéis continuam pagando o dízimo, a oferta, na esperança de colher assim a bênção de Deus, eles estão preocupados em escolher cargos e cifras. E o jornalista foi direto ao assunto, cara. Se você ler a reportagem, eu não tenho como colocar agora aqui, porque estou, né, na correria, mas ele deixou claro que a ganância entre o poder e o dinheiro foi maior que o respeito aos fiéis que, de fato, manteram a entidade de Alagoas até agora, cara. Ou seja, traíram a confiança do povo. E a denúncia também aponta que, junto da troca de partidária, no caso, dezenas de pessoas ligadas à igreja teriam sido demitidas do cargo comissionado, conforme o vídeo que nós falamos anteriormente. Isso é, foram exonerados da prefeitura de Maceió, o que acabou gerando uma certa revolta, né, e divisão dentro da própria Assembleia de Deus. Inclusive os fiéis começaram a questionar se ainda estavam numa igreja, basta você ver os comentários, ou num comitê eleitoral com versículos. E o jornalista ainda acabou descrevendo como um episódio de escândalo institucional. E com razão, cara. Porque quando o nome de Deus começa a aparecer no meio da planilha de transferência e alianças políticas, isso é um sinal de que a fé acabou virando moeda e o altar balcão de negócio, como eu já falei em outros vídeos. E os fiéis e líderes religiosos estariam sagrados, segundo a matéria, e não é para menos. Muitos, cara, começam a se perguntar no sentido assim, que momento o evangelho se transformou de um certo tipo de trampolim partidário. E o jornalista, inclusive, acaba encerrando o artigo, pasmem vocês, citando o Êxodo 20, né, o mandamento que deveria ser: não tomarás o nome do Senhor em vão, se eu não estou equivocado, é esse. E não tiro a razão do jornalista também. Por quê? Porque para alguns o nome de Deus virou uma certa forma de assinatura de contratos de interesses pessoais, políticos no caso aqui. E até o momento, cara, nem a Assembleia de Deus em Alagoas, nem o Gunnar ou alguém ligado a ele, que é o filho do pastor, né? Ninguém se manifestou publicamente sobre este assunto, sobre este caso. Mas, sinceramente, cara, quando eu olho para esse silêncio, vem aquela velha frase, né? O silêncio também fala, e fala muito alto. Porque enquanto os fiéis de domingo, de cultos públicos, continuam acreditando que o dízimo é para a obra do Senhor, mal sabe eles que essa obra tem CNPJ, sede em Brasília e slogan de campanha política. E a verdade é, a qual eu penso, a verdade é que o problema nunca foi essa mistura de religião e política. O problema não é esse, mas sim usar a religião como política. A linha entre o altar e o gabinete ficou tão borrada que não se sabe mais se o culto termina com amém ou com alguém declarando voto a um candidato. Nesse teatro da fé, cara, é onde eu quero encerrar o vídeo,
Os bastidores estão lotados de negociatas. É isso que você precisa entender. E você se pergunta, bom, mas e cadê Deus nessa história toda, Zaio? Cadê a direção do Espírito Santo? Bom, esse papel é só de um figurante para chamar projeto de Deus. E é aí que está o perigo. Porque quando o nome de Deus serve para eleger um homem, é o homem que passa a mandar em Deus. E é exatamente isso. Ou seja, o poste mijando no cachorro. Esse é o perigo. Quando um homem de Deus serve para eleger homens dentro da política, é o homem que passa a mandar em Deus. E é o que eles estão fazendo, infelizmente. Se você é do estado da Alagoas, cara, é importante você ajudar nós a divulgar esse conteúdo. Posta nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que as pessoas entendam que o interesse da maioria desses líderes, principalmente nesse final de ano e início do ano 2026, não tem outro objetivo, é política. É exatamente o que eu falei no vídeo anterior a respeito desse assunto. Eles enxergam o teu glória a Deus, o seu amém, né, quando você levanta a mão para adorar, simplesmente como um potencial de voto. Eles não enxergam você como alguém que está buscando intimidade com Deus, mudança de vida. Eles enxergam o teu glória a Deus como um potencial voto. Infelizmente, essa é a realidade da igreja, incluindo a Assembleia de Deus, a maior instituição pentecostal do Brasil. Se você concorda comigo, deixa o seu comentário embaixo. Se você não concorda, comenta também, mas, cara, só não enxerga quem não quer. Basta colocar os neurônios funcionar para você entender que esse meio tem de tudo, menos comprometimento com Deus. Comenta aí se você concorda ou não. O seu like é importante. Se não é inscrito do canal, se inscreva. Se já é inscrito, verifica a sua inscrição. Me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.